Provérbios, capítulo 14, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Irmãos, eu acredito que isso atinge a todo ser humano, né? Isso é algo particular de todo ser humano, de querer fugir de coisas difíceis, né, irmãos? Eu acho que todo ser humano, o quanto ele puder procurar coisas fáceis, ele vai procurar aquilo que é mais fácil. Logicamente, é melhor de se fazer, né, irmãos? Mas a grande verdade é, meus amados, que as coisas boas das nossas vidas nunca vêm fácil. E aquilo que vem fácil é aquele velho ditado, né? O que vem fácil vai fácil, não é, irmãos? Então tudo que é de valor para a nossa vida não veio fácil, não é, irmãos? Vem com certo esforço. Irmãos, e que sabedoria tremenda o nosso irmão Salomão, ele fala nesse pequeno provérbio, nesse pequeno texto, porque basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: se o seu celeiro não tiver bois, ele vai ficar limpo o resto da vida. Irmãos, e quem não quer um ambiente limpo, né? Um celeiro limpo, né? Isso quer dizer, irmãos, que não há trabalho, né, irmãos? O celeiro limpo, não há trabalho, né? E aonde o boi não está, né? Quer dizer, onde não há bois ali, naquele lugar onde o boi fica, no curral, também o curral fica limpo, né, irmãos? Então não há trabalho. Porém, ele diz: mas não havendo bois, não há colheita. Ou seja, irmãos, não havendo esforço, não há também a colheita, não há recompensa, não há conquista. E aí, diante de nós, meus queridos, nós temos esse dilema, né? Manter as coisas limpas, fáceis, nenhum trabalho para nós, fugir totalmente, né, da responsabilidade, ou assumir a responsabilidade, se aplicar ao trabalho, se aplicar a fazer, né, as coisas com excelência para colher frutos disso, né? Então, irmãos, a gente tem que pensar, meus amados, nós temos que ter em mente que crescer, meus queridos, envolve esforço. Você está entendendo, irmãos? Ou seja, avançar na vida envolve esforço. Nada vem fácil, irmãos. Já viu aquele ditado popular que diz assim: não existe almoço grátis, não é? Você, por exemplo, está numa rede social, aí vem um post lá: e-book grátis. Aí você, opa, e-book grátis, né? Isso acontece muito comigo, né? O algoritmo traz muito e-book grátis. Aí você entra lá, não é grátis coisa nenhuma, você tem que dar o seu e-mail. E daqui a pouco sua caixa de e-mail está cheia de besteira lá, lhe mandando meio mundo de promoções, né? De livro, de não sei o quê. Aí você, não, mas eu ganhei um e-book grátis. Aí quando você baixa, o e-book tem 4 páginas, e dessas 4 páginas, 3 é de figura e 1 é de texto. Aí você, né, acaba entendendo que não existe almoço grátis. Não é assim, meu irmão? Então, meus amados, tudo na nossa vida, qualquer conquista, qualquer avanço, tem que haver esforço. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí eu pergunto a você: você está disposta a pagar o preço para avançar, para crescer? Irmãos, muitos buscam o sucesso sem esforço, mas não existe, irmãos. O sucesso sem esforço não existe. É por isso, irmãos, e por esses e outros motivos, que é muito errado jogar na loteria, né? Inclusive é até pecado jogos de azar, né? Por que jogo de azar? Porque só um tem sorte, todos os outros levam azar, né, irmãos? Então as pessoas ficam sonhando com isso: eu vou ficar milionário sem nenhum esforço, eu vou comprar uma cartela, não sei qual o preço da cartela, sei lá, R$10, e vou ganhar R$100.000, irmãos, e a pessoa fica a vida inteira jogando. Eu trabalhei com um senhor chamado Edson, que toda semana ele ia lá e jogava os mesmos números toda semana, isso há décadas. E eu dizia: meu irmão, tu não desiste não, um dia eu ganho. Aí eu disse: e você quer o quê? Eu quero ficar rico sem poder me esforçar. Não sabe ele que ele vem enriquecendo o governo federal há décadas, porque se for juntar todo o dinheiro que ele compra as cartelinhas lá, ele tinha uma fortuna. É ou não é, meu irmão? Então, meus queridos, muitos querem buscar o esforço, aliás, o sucesso sem esforço. Mas a Bíblia revela algo diferente, irmãos. A Bíblia nos mostra, né, aqui em Provérbio, nos ensina que a sabedoria, meus queridos,
ela traz o sucesso verdadeiro, e com a sabedoria, meu irmão, vem o esforço. Você está entendendo? Quando nós absorvemos sabedoria, principalmente bíblica, nós entendemos que temos que nos esforçar. Você está entendendo, meu irmão? Isso em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, hoje nós vamos descobrir aqui 3 princípios divinos para que o nosso crescimento ele seja autêntico. E eu vou dizer para os irmãos, essas 3 verdades que vou falar nessa noite, ela pode se aplicar em todas as áreas da sua vida, seja ela relacional, seja ela espiritual, seja profissional, amém, irmão? Então é uma sabedoria que vai fazer com que você seja abençoado em todas as áreas. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar nessa noite é que o preço do crescimento exige sacrifício. Eu vou dizer de novo, irmãos, o preço do crescimento exige sacrifício. João capítulo 12, versículo 22. Olha que texto lindo, irmãos. O Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor, irmãos, aqui na interpretação aqui verdadeira desse texto, ele estava falando da sua morte, que era necessário que ele morresse para que nós tivéssemos vida, amém, irmãos? Mas há um princípio aqui. E que princípio é esse, irmãos? Nós temos que também morrer, nós temos que negar algumas coisas para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida. Você está entendendo, meu irmão? Quando você vai fazer um curso e o curso é difícil, você tem que negar alguns prazeres, né? Algumas distrações para poder se aplicar ao estudo. Não é assim, meu irmão? Quando você quer crescer na sua profissão, você tem que se aplicar. Então, você tem que fazer umas horazinhas a mais. Você está entendendo, meu irmão? Você tem que pegar algumas responsabilidades para si, para poder crescer mais. E quando estamos falando da vida espiritual, irmãos, eu não posso apenas chegar aos domingos na igreja, sentar nos bancos, ouvir louvor, cantar juntamente com a banda, o ministério do louvor, ouvir uma pregação e ir embora para casa, porque assim não há crescimento. Você está entendendo, meu irmão? Eu preciso de muito mais. Eu preciso me esforçar, eu preciso negar a minha cama muitas vezes para orar, para ler a palavra. Você está entendendo, meu irmão? Eu preciso muitas vezes tirar algo do meu bolso para abençoar aquele que necessita. Você está entendendo, meu irmão? Então, se o grão ele não morrer, não há vida. E nós, irmãos, se nós não esforçarmos, se nós não deixarmos algumas coisas de lado, também nós não conseguiremos avançar. Então, meus queridos, nós temos que entender que os desafios que chegam para nós são ferramentas de Deus para o nosso amadurecimento. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, de repente na sua área onde você atua, no seu trabalho, é lhe dado mais responsabilidade. Você, meu Deus do céu, e agora? Mais responsabilidade. Meu irmão, entenda que Deus está querendo te colocar em outro patamar. Entenda que Deus está querendo que você avance. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes uma luta, uma aprovação na sua vida, e você de novo, Senhor, na luta. Entenda que Deus está te chamando à oração, à consagração, para que você possa crescer espiritualmente. Está entendendo, meu irmão? Agora, se você passar pela sua vida somente preocupado com divertimento, somente preocupado com entretenimento, a satisfazer a sua alma, o chamado hedonismo, né? Satisfazer os desejos da sua alma, irmão, você vai passar a sua vida inteira sem progredir. Irmãos, eu estou falando aqui, está vindo à mente um senhor, né, que eu trabalhei com ele no cartório. Irmãos, um homem assim, fantástico de conversar, muitas histórias e tal, mas ele estava no mesmo trabalho desde os anos 70, desde o ano de 1978, no mesmo trabalho, na mesma função. E eu perguntei para ele, mas espera aí, seu salário quanto é? E ele disse, um salário mínimo desde os anos 70. Você está entendendo, irmão? Um salário mínimo desde os anos 70. Um homem já idoso, ele não progrediu na vida. Por quê? Ele simplesmente se acomodou.
Você está entendendo, meu irmão? Decidiu passar a sua vida simplesmente preocupado com o entretenimento, preocupado com a distração, com a satisfação do seu ego, com a satisfação dos seus desejos. Ele já era um homem que tinha netos, estava lá no cartório, numa função baixa e ganhando um salário mínimo desde os anos 70. E eu fiquei aterrado. Isso para mim, irmãos, foi um alerta. Eu e você temos que crescer, meu irmão. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar, não, tá bom. Não, meu irmão, nós temos que avançar. Eu sei, meus queridos, que essa palavra não é uma palavra muito fácil de se ouvir. Também não é muito fácil de se falar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo no reino de Deus é avanço. Tudo no reino de Deus é crescimento. Eu quero lembrar você que lá em João capítulo 15, o Senhor diz assim: eu vos chamei, eu vos nomeei para que vades e deis crescimento, irmão, para que vades e desfruto. É claro que o Senhor estava falando de frutos cristãos, mas também há um princípio aí. O Senhor quer que nós avancemos. O Senhor não quer que você fique estagnado aonde você está. Tá tudo bem, tá tudo certo, esse saláriozinho tá bom. Não, ir ao domingo à igreja, a carteirinha de membro da igreja tá muito bom. Não, meu irmão, Deus quer muito mais de você. Deus quer que você avance, e as suas lutas atuais, as suas dificuldades, os empecilhos no seu trabalho, inclusive, eles estão moldando o teu caráter para que você cresça, para que você tenha experiência para crescer. Você está entendendo, meu irmão? Então, quanto mais você se esforça, quanto mais você nega a prazeres, quanto mais você nega as coisas para poder crescer, melhor é a sua colheita. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aí eu pergunto a você, meu irmão, você tem evitado responsabilidades? Você tem evitado confrontos, dificuldades? Irmão, não pense que isso é o melhor caminho, porque não é. Isso é um atalho. O melhor caminho é enfrentar tudo isso de frente, para que você obtenha experiência para poder avançar. É claro e evidente, irmãos, que a gente não vai comprar briga à toa. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não vai entrar em situações em que nós não devemos, apenas para dizer eu quero mais responsabilidade. Eu quero que você entenda, meu irmão, que não é você ir atrás, mas se chegou na sua vida, levante a cabeça e enfrente com fé no Senhor, porque você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele te fará vencer. Salmo 144, versículo 1 diz, irmãos, que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. E o salmista ainda diz: com Deus eu saltarei muralhas, com o Senhor desbarato um exército. Então confia nesse teu Deus, meu irmão. Vai negando as coisas que estão roubando o teu foco, porque o problema, meus queridos, é quando nós estamos com o nosso foco difuso, né? Nós não temos foco, está muito difuso, né? A gente quer muitas coisas ao mesmo tempo. Meu irmão, foque naquilo que você tem que fazer para crescer, e principalmente foque na vontade do Senhor. Amém, meu irmão? Na vontade do Senhor para a sua vida, porque o Senhor quer que você seja um bom profissional, um bom amigo, um bom pai, um bom cristão, porque tudo isso são etapas para o seu crescimento. Ore a Deus, meu irmão, pedindo coragem, pedindo força para enfrentar esses desafios. E aí, meus queridos, vem justamente a segunda verdade que eu quero falar nessa noite. O trabalho árduo, ele garante uma boa colheita. Quando você se esforça, meu irmão, quando você busca, garante uma boa colheita. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre haverão aqueles que se levantarão, lhe chamarão de abestalhado, né, babão. Não é assim, meu irmão? Você está perdendo a sua vida. De vez de você se divertir mais, você está focado nisso, meu irmão. O trabalho árduo garante uma boa colheita. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Olha o que é que diz a palavra, irmãos. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de entendimento. O rei Salomão está dizendo, meu irmão, que aquele que se esforça, ele vai ter o que comer. Você está entendendo, meu irmão? Ele terá fruto, mas aquele que segue os ociosos, que continua andando e seguindo, né, sem preocupações, sem responsabilidade na sua vida,
Trocando em miúdos, ele está dizendo, este é burro. Você está entendendo, meu irmão? Esse não tem entendimento. Nessa pessoa falta conhecimento. Invista tempo, meus queridos, para aprender, para crescer. Chegou algo na sua frente, né? Na sua vida, algum desafio, aprenda com ele, cresça, estude. Não é, irmãos? Nós estamos na era da informação, meu irmão. Olha só, meus queridos, a distância de um clique, de um toque de dedo, você tem um mundo de informações. O que é que está faltando para você crescer em conhecimento? Irmão, se você está no WhatsApp, tem um círculozinho lá, colorido, que você clicar ali, abre um chatbot para você, que você pode fazer perguntas sobre tudo. As perguntas são as respostas são resumidas, mas são profundas. Então, meu irmão, o que é que está faltando para você aprender? Simão está entendendo, irmãos? Se você está na rede social X, lá tem um chatbot também, né? Existem outras e outras, Copilot, DeepSeek, né? DeepSeek, Copilot, Gemini, GPT, tem todas essas informações. Tem o Google ainda existe, viu, irmãos? Você pode jogar lá, ainda tem resposta lá. Então, meu irmão, N coisas para você aprender. Ainda tem o professor YouTube, não é? Que quando você não sabe como fazer, lá tem vídeos que lhe ensinam. Então, irmãos, está faltando o quê para você progredir? Amém, meu irmão? Eu sei que nós estamos vivendo numa cultura, né, que valoriza demais o diploma. O diploma é mais do que um diploma, é um troféu de vitória. Mas muitas vezes, meu irmão, nós buscando conhecimentos, né, sem ter que passar por um curso longo, claro que passando pelo curso, recebendo diploma é fantástico, mas buscando conhecimento, muitas coisas da sua vida é resolvido. Você está entendendo, meu irmão? E do lado espiritual é do mesmo jeito, meu querido, minha querida. Quando nós investimos tempo nas disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, o estudo da palavra, você vai crescendo. A comunhão com os irmãos, você vai crescendo. Mas existe tanto crente raquítico, não é verdade, irmão, que não quer crescer. Tá bom demais. Eu estava comentando com a minha família esses dias sobre determinados cristãos que nós conhecemos, e eu falei, nunca na minha vida eu queria ser como determinado cristão, porque é uma inutilidade tremenda. Você está entendendo, meu irmão? É uma inutilidade assim, porque não serve ao reino de Deus, não serve ao irmão, não serve à igreja, não serve ao reino. Simplesmente é um religioso, uma religiosa, né? Talvez, que chega aí, assiste um culto, aí vai embora para casa, vai viver sua vida, né? Não ora, não jejuma, não busca, não tem comunhão. Irmãos, que inutilidade! Você está entendendo, meu irmão? Eu quero ser útil para o reino de Deus, eu quero gastar a minha vida no altar. Isso não é porque eu sou pastor há 14 anos, né? Alguns dizem eu estou pastor. Não, eu sou pastor há 14 anos, não é por causa disso não, porque eu sou crente desde os anos 90, início dos anos 90, e para mim sempre foi assim, gastar a minha vida no altar. Eu aprendi com os meus pastores isso. Estou ensinando a você nessa noite. Invista no seu crescimento espiritual, no seu crescimento relacional e no seu crescimento profissional. Invista. Se você pode pagar um curso, né, seja ele teológico, seja ele na sua área, meu irmão, pague, cresça, avance. Não fique estagnado, porque a colheita será grande. A sua diligência, meus queridos, é que determina como vai ser a sua colheita. Porque se você planta pouco, o que é que acontece? Você colhe pouco, você, na responsabilidadezinha, está só uma semente, pronto. Aí a sua colheita vai ser o quê? De apenas uma árvore, não é assim, meu irmão? Mas se você se aplicar nessa plantação e for plantando muito, semeando muito, certamente muito você colherá. Isso é lógico, irmãos. E aí eu pergunto a você, em que área da sua vida você precisa de mais dedicação? Isso eu estou falando em todas as áreas da sua vida, relacional, profissional, espiritual, em que você precisa se dedicar mais. Hoje é o dia, meu amado e minha amada, que o Senhor está nos chamando à responsabilidade para nos dedicarmos mais à oração, à leitura da palavra, à comunhão, a entregar a nossa vida ao reino, a buscar crescer mais na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, seja lá onde for, meu irmão. Não se satisfaça, cresça, vá avançando, porque enquanto você se esforça, Deus vai te dando forças, né, para que você possa prosseguir. Existe um texto lá
em Salmo 83, né? Que o salmista diz, irmãos, que enquanto nós vamos nos esforçando, né, vamos plantando, Deus vai trazendo a chuva. Ou seja, meu irmão, você vai se esforçando e Deus vai te dando os insumos para você receber a vitória. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E por fim, meus queridos, a terceira e última grande verdade que eu quero falar nessa noite é que a recompensa, ela sempre supera o esforço. Eu vou dizer de novo, a recompensa sempre supera o esforço. Você se esforçou muito, foi um esforço muito grande, sabe que a recompensa sempre será maior. Amém, queridos? Gálatas capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Então nessa noite, irmão, eu digo para você, não desanime, continua se esforçando, porque a recompensa é sempre maior do que o esforço. Quanto mais você estuda, quanto mais você cresce, quanto mais você busca, meu irmão, maior é a recompensa. Isso em todas as áreas da sua vida. Amém, amado? Se você está trabalhando numa área, tente conhecer, né, em determinada área profissional, tente conhecer todos os pormenores da sua área. Não dói não, não é difícil não. Você já está com a mão no arado ali, então vá crescendo, vá tentando entender, porque as coisas vão ficar mais fáceis para você, e vá se esforçando, vá negando algumas coisas, deixando alguns prazeres de lado, algumas distrações, vá se aplicando. Sabe por quê, meu irmão? Porque a recompensa é muito grande. Amém, meu irmão? Você pode não ser recompensado naquele momento, mas em algum momento você será recompensado. E ainda tem, irmãos, a recompensa espiritual, porque Deus vê o seu esforço. Eu não estou falando apenas na área espiritual, até na área física, na área profissional. Quando nós nos esforçamos, Deus nos abençoa, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos trabalhar para os nossos senhores como se estivesse trabalhando, ou para os nossos patrões como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Quando nós entendemos assim, meus queridos, nós vamos simplesmente crescer. Entenda, irmãos, entenda que eu estou querendo abençoar a sua vida. Estou querendo dizer a você: ei, Deus não te quer estagnado em nenhuma das áreas da sua vida. Deus te quer avançando até conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. Não pense que as coisas vieram fáceis na vida das pessoas. Não, meu irmão. E eu quero citar aqui uma personalidade brasileira, né? Um judeu, na verdade, que todas as pessoas admiram, né? Seja ateu, seja cristão, seja judeu, seja de qualquer outra religião, admira esse homem, porque realmente ele foi um homem louvável, né? O chamado Silvio Santos, né? O Cenoura Bravanel, que o nome artístico dele era Silvio Santos. As pessoas dizem: ah, ele já foi um dos homens mais poderosos do país. Sim, meu irmão, mas ele não chegou lá simplesmente dizendo: oi, pronto, o dinheiro caiu na conta dele e ele conseguiu um grande império. Não, meu irmão. O homem era camelô. Os irmãos sabem da história. Ele vendia caneta, ele e Raul Gil, né? Raul Gil vigiava e ele vendia. E quando Raul Gil vendia, ele vigiava, porque tinha um chamado Rapa. E ele dizia um negócio lá, e Raul Gil saia correndo e tal, para não roubarem as canetas dele. E o homem foi progredindo. Não foi fácil, irmãos, foram décadas, foram investimentos, foi o homem estudando. Ele conta uma coisa muito engraçada, e eu quero usar isso para abençoar a tua vida. Ele disse que ele percebeu na praça as pessoas vendendo canetas. As pessoas que iam comprar chegavam e diziam: quanto é a caneta? É tanto. O que é que ela faz? Ora, escreve, não é? E aí as canetas não estavam sendo vendidas. Só que ele chegou, meu irmão, e começou a dizer assim: olha, está vendo essa caneta? Com essa caneta você vai escrever os seus sonhos. São com essas canetas aqui que você vai escrever os contratos da sua vida. Olha só, você aperta aqui, essa aponta aqui embaixo. Olha só, ela é azul, mas tem também preto e tem vermelho. Meu irmão, o homem dourou a pílula. Você está entendendo, meu irmão? E começou a vender canetas, né? A Bravanel, né? Começou a vender caneta a todo jeito. Irmãos, e depois ele viu que as pessoas estavam com documentos, andando com documentos isso foi nos anos 30, por aí, né? 40, sei lá. Andando com os documentos no bolso, ele confeccionou uma carteirazinha para colocar documentos. E ele dizia: olha, você tem medo de perder seu documento? Ah, tenho. Então coloque nessa carteira. Você não vai perder nessa carteira. Você está entendendo, meu irmão? O homem se aplicou, depois de décadas e muito esforço, chegou no grande império que ele chegou. Irmão, o homem mexeu com tudo. Os irmãos sabem que em algum período da minha vida, né, em torno de 5 anos, eu trabalhei no Grupo Silvio Santos.
E uma vez eu estava aqui, né, no Pan-Americano aqui, e chegou uma pessoa com um carnê marrom para pagar, e a gente não sabia de quem era aquele carnê. Eu peguei o carnê, levei lá para a minha sala, liguei para a sede para saber de que era. Irmão, previdência privada, até com isso o homem tinha trabalhado dos anos 80, uma senhoria querendo completar os pagamentos do carnê que tinha parado dos anos 90. Vocês vão estar entendendo, irmão? Então, com tudo ele mexeu. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Eu não estou aqui enchendo linguiça, nem falando história da carochinha para você. Eu estou dizendo, se esforce, busque, porque a recompensa é sempre maior. Sabe aquele momento que você deixa o seu lazer de lado para buscar, seja espiritualmente, seja profissionalmente? Sabe aquele momento que é difícil para você, mas lá na frente tem recompensa. Lá na frente tem recompensa para você. Diga glória a Deus, meu irmão. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, e eu vou dizer para você nessa noite, persista, mesmo que os frutos não forem visíveis. Continue se esforçando. Ainda não deu fruto, mas vá se esforçando. Plante até conseguir a colheita. Está cavando um buraco. Está difícil, é uma terra seca. Continue cavando, um dia você acha água. Você está entendendo, meu irmão? Não desista, prossiga. Irmãos, a fidelidade nas pequenas coisas trará grande recompensa. O Senhor disse para nós: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. É lógico que o Senhor está falando a respeito da vida espiritual, mas há um princípio aí. Se você for fiel no pouquinho que você tem, Deus vai te abençoar, a colheita vai ser grande. Você está entendendo, meu irmão? Se não foi da primeira vez, vai ser da segunda. Se não é da segunda, terceira, quarta, quinta, 20ª, 50ª, em algum momento vai acontecer, meu irmão. Thomas Edison não desenvolveu a lâmpada elétrica na primeira vez. Se não me falha a memória, meu irmão, foi lá para a 1000ª vez que ele conseguiu desenvolver a lâmpada elétrica. Mas isso quer dizer, irmãos, que houve mais de 900 vezes que ele errou. Mas ele tentou, roubou, né, a ideia lá de Nikola Tesla, né, ainda teve mais essa, ele se esforçou, roubou lá. Não faça isso não, em nome de Jesus. Mas ele se esforçou até conseguir. Você está entendendo a palavra de Deus para você nessa noite? Não desista. E no mundo espiritual, meus queridos, na sua vida espiritual, também não desista. Está orando, não chegou ainda, continue, não pare não. Vá progredindo no conhecimento da palavra, vá progredindo, meu irmão, entregando a sua vida cada vez mais ao reino de Deus. Tem tempo para tudo, segundo disse o sábio Salomão. Tem tempo para divertimento, tem tempo para trabalhar e tem tempo para fazer as coisas do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Se nós nos organizarmos, dá tempo para tudo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus, nessa noite, está trazendo para nós uma palavra muito prática para abençoar a sua vida. E se essa palavra não encontrar ouvido de mercador, ou seja, aquele que diz que está ouvindo, mas não está, certamente aqueles que absorverem essa palavra vão ser abençoados. Porque certamente, meu irmão, Deus quer o seu progresso. Deus não quer que você retroceda. E aí, meu irmão, eu pergunto a você, você precisa, né, crer de fato que Deus vai fazer milagre? Ou você tem certeza que Deus vai fazer o milagre quando você se esforçar? Vou perguntar de novo. Você precisa ainda crer, né, que Deus vai fazer milagre se você se esforçar, ou você já tem certeza? Se você tem certeza, meu irmão, continua se esforçando, porque a colheita será grande. Amém, queridos? E eu vou te fazer um desafio nessa noite. Vou te fazer um desafio. Comece a anotar todos os esforços que você está tendo. Comece a anotar. Coloque a data e veja em quanto tempo a colheita grande vai chegar na sua vida. Estou fazendo esse desafio para você, para que você veja que o que está sendo falado aqui nessa noite é uma bênção para você, para que você progrida. Anote os esforços. Olha, eu deixei de fazer isso, né, eu tive que fazer aquilo, então anote. E depois você vai ver o quanto vai ser grande a colheita que você vai receber. Amém, meus queridos? Então, meus queridos, o crescimento, ele custa, ele tem um preço, né, que é o trabalho, né, dedicado, mas também tem uma recompensa. E Deus ama, meus queridos, aquele que persevera. Deus ama, né, e abençoa aqueles que se esforçam. Pode ter certeza do que eu estou falando. E para concluir, meus queridos, eu quero só falar de uma história que meu irmão me contou essa semana e eu achei fantástico,
um amigo dele foi para os Estados Unidos. E lá, irmãos, eles em subempregos, né? Porque a gente sabe quando chega nesses países, eles não querem dar bons empregos. Ele pega os empregos que os americanos não querem, né? E ele subemprego e tal. E ele sabia fazer bolsa de mulheres. E aí, meus queridos, ele fez umas bolsinhas e numa hora vaga dele, ele simplesmente colocava debaixo de um pé de árvore uma banquinha e começou a vender essas bolsas. E aí, irmãos, uma mulher estava fazendo uma reportagem, uma repórter, perto daquelas bolsas, e ela olhou e começou a conversar com ele e teve um tino de falar sobre empreendedorismo com ele. Aí o irmão disse assim: olha, minha irmã, eu queria muito falar com você, mas enquanto eu falo com você, eu estou perdendo vendas aqui, porque eu não tenho marketing não, eu tenho que sair gritando, ó bolsa, para as pessoas virem comprar. Aí ela disse: em 40 minutos você vende quantas bolsas? Aí brasileiro, né, meu irmão? Brasileiro é esperto. Se eu assim umas 10, 15 bolsas, eu compro 15 bolsas sua. Agora você vai conversar comigo em 40 minutos. Ele, beleza. Meu irmão, em 40 minutos ele não vendia nenhuma bolsa, mas tudo bem, né? Brasileiro, você sabe como é. A mulher pagou para ele, pegou as bolsas e levou para a redação do jornal. E as mulheres lá viram que a bolsa era bonita, era boa. E quando você comprou, há um homem que vende uma banquinha lá na frente, né, de um pé de árvore assim assado. Eu vou lá, vou comprar mais. Irmãos, hoje ele está trabalhando, está bem nos Estados Unidos, vendendo bolsas artesanais para mulheres. Mas eu digo para você, meu irmão, teve que haver esforço da parte dele. Ele não orou e disse assim: Deus, debaixo dessa árvore faça cair dinheiro. Ele simplesmente se esforçou. E Deus, irmãos, ele fez com que a colheita dele fosse grande. Então, meus queridos, se esforça, busca espiritualmente, busca profissionalmente, busca relacionalmente, não é? Porque a gente precisa se dedicar também aos relacionamentos, né, irmão? Porque nós estamos vivendo uma era muito impessoal por causa das redes sociais, né, meu irmão? As pessoas não conseguem mais conversar normalmente com as outras, mas você tem que ser diferente. Você está entendendo, meu irmão? Você tem que buscar ter esse contato com as pessoas. Hoje ninguém sabe dizer dá licença, por favor. E quando diz, dá licença. Hoje mesmo eu estava ali no mercadinho, a mulher disse assim: eita, eu quero isso aqui. Aí me empurrou assim, plá. Aí eu bati em cima da coisa assim, eu disse: eita, não consegue, né? As pessoas não conseguem hoje pedir mais licença. Aí ela olhou e fez: licença, por favor. Calma, minha senhora, tá certo, né? As pessoas não têm mais como se relacionar. Seja diferente, invista. Amém, meu irmão? Porque você sendo gentil com as pessoas, sabe de uma coisa? É mais fácil você conseguir o que você quer. Amém, amados? Então levante sua cabeça, se esforce. O seu celeiro está vazio, meu irmão. Então começa a se esforçar, porque Deus vai dar uma colheita abundante. Não terá mais celeiros vazios, mas pelo contrário, serão celeiros cheios. Mas a escolha é sua. Amém, irmãos? A escolha é minha. Vou me esforçar, vou buscar, ou vou ficar simplesmente passando pela vida, simplesmente vivendo sem me esforçar. Então, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele nos deu as estratégias para crescer e para avançar. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.